Caminhada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos aqui para ler mais 5 capítulos do livro do profeta Ezequiel, ok? Então, leremos hoje os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vamos à leitura. Ezequiel, capítulo 6. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção aos montes de Israel e profetiza contra eles. E diz: Vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos rios e aos vales. Eis que eu mesmo, trarei uma espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos, e os vossos altares serão assolados, e as vossas imagens serão quebradas, e derrubarei os vossos homens mortos diante dos vossos ídolos. E eu colocarei as carcaças mortas dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão devastadas, e os lugares altos serão assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos sejam quebrados e cessados, e as vossas imagens possam ser cortadas, e as vossas obras abolidas. E os mortos cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Ainda assim, eu deixarei um remanescente para que tenhais alguns que escaparão da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas regiões. E aqueles que escaparem de vós se lembrarão de mim entre as nações, para onde forem levados cativos, porque eu estou quebrantado com seu coração indecente, que se afastou de mim, e com seus olhos que vão se prostituindo após os seus ídolos, e detestarão a si mesmos por causa das maldades que cometeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor e que eu não tenho dito em vão que faria este mal a eles. Assim diz o Senhor Deus: bate com a tua mão e marca com o teu pé e dize: ai, por todas as más abominações da casa de Israel, porque cairão pela espada, pela fome e pela peste. Aquele que estiver longe morrerá da peste, e aquele que estiver perto cairá pela espada, e o que remanescer e estiver sitiado morrerá de fome. Assim eu cumprirei a minha fúria sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus homens mortos estiverem entre seus ídolos, ao redor dos seus altares, sobre toda a colina alta, em todos os topos dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho espesso, no lugar onde ofereciam doce sabor a todos os seus ídolos. Assim, eu estenderei a minha mão sobre eles e farei a terra desolada, sim, mais desolada do que o deserto que fica em direção a Dibla, em todas as suas habitações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: também tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus à terra de Israel: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem um fim sobre ti, e eu enviarei a minha ira sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e recompensarei sobre ti todas as tuas abominações. E meu olho não te poupará, nem terei pena,
mas eu recompensarei os seus caminhos sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal somente eis que vem. O fim vem, e ele te observa, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó tu que habitas na terra, vem o tempo, o dia da tribulação está perto, e não novamente o som dos montes. Agora, em breve derramarei minha fúria sobre ti, e cumprirei minha ira sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e te recompensarei por todas as tuas abominações. E o meu olho não te poupará, nem terei pena, eu te recompensarei de acordo com os teus caminhos, e as tuas abominações que estão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor que fere. Eis o dia, eis que vem, amanhã já se foi, a vara floresceu, o orgulho brotou. A violência se levantou em uma vara de perversidade. Nenhum deles permanecerá, nem da sua multidão, nem de nenhum deles, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, o dia se aproxima, o que compra não se alegre, nem o vendedor lamente, porque a ira está sobre toda a sua multidão. Porque o vendedor não retornará aquilo que é vendido, embora ainda estejam vivos, porque a visão está tocando toda a sua multidão, que não retornará, nem ninguém se fortalecerá na iniquidade de sua vida. Tocaram a trombeta para deixarem tudo preparado, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira está sobre toda a sua multidão. A espada está fora, e a peste e a fome dentro. Aquele que estiver no campo morrerá com a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o devorarão. Mas aqueles que escaparem deles escaparão e estarão nos montes como pombas nos vales, todos eles gemendo, cada um por sua iniquidade. Todas as mãos ficarão débeis e todos os joelhos ficarão fracos como água. E eles também cingir-se-ão com pano de saco, e o horror os cobrirá, e a vergonha estará sobre todas as faces, e a calvície sobre todas as suas cabeças. Eles lançarão sua prata nas ruas, e o seu ouro será removido. Sua prata e seu ouro não serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não satisfarão suas almas, nem preencherão suas entranhas, porque isto é a pedra de tropeço da sua iniquidade. Quanto à beleza de seu ornamento, ele a pôs em majestade, mas eles fizeram as imagens das suas abominações e das suas coisas detestáveis, portanto eu a pus longe deles. Eu a entregarei nas mãos dos estranhos por presa, e aos perversos da terra por despojo, e eles a poluirão. Minha face eu também desviarei deles, e eles poluirão meu lugar secreto, porque os ladrões entrarão nele e o contaminarão. Faze uma corrente, porque a terra está cheia de crimes sangrentos e a cidade está cheia de violência. Portanto, eu trarei o pior dos pagãos e eles possuirão suas casas. E eu também farei a pompa dos fortes cessar e os seus lugares sagrados serão contaminados. A destruição vem, e eles buscarão a paz e não haverá nenhuma. Dano virá sobre dano, e rumor haverá sobre rumor. Então eles buscarão uma visão do profeta, mas a lei perecerá do sacerdote.
e o conselho dos anciãos. O rei lamentará, e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra serão incomodadas. Eu farei a eles conforme o seu caminho, e de acordo com os seus méritos, eu os julgarei. E eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 8. E sucedeu no 6º ano, no 6º mês, e no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, a mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Então eu contemplei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como a aparência de brilho, com a cor de âmbar. E pôs a forma de uma mão, e tomou-me por um cacho da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, à porta do portão interno, que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca para ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então ele me disse: Filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim, eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte, e eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme na entrada. E disse, além disso, para mim: Filho do homem, vês tu que eles fazem as grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me: Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse: Entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e eis toda a forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Então ele me disse: Filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada homem nas câmaras de suas imagens? Pois eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ele também me disse: vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que eles fazem. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte, e eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. Então ele disse-me: Tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações do que estas. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor e com suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Então ele me disse: Tu viste isso, ó filho do homem?
É isto uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que cometem aqui? Porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a ira, e eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Portanto, eu também tratarei com fúria, o meu olho não poupará, nem terei pena. E embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Ezequiel capítulo 9. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão, e um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Senhor, Deus de Israel, se elevou acima do querubim sobre o qual estava até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E os outros, disse ele ao meu ouvido, ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse: Profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. E sucedeu que enquanto eles os estavam matando, e eu fui deixado, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade, porque dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. E quanto a mim, também meu olho não poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre sua cabeça. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto, dizendo: Eu tenho feito como tu me ordenastes. Ezequiel capítulo 10. Então eu olhei, e eis que no firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, como a aparência da semelhança de um trono. E ele falou ao homem vestido de linho e disse: Vai por entre as rodas, por debaixo do querubim, e enche a tua mão de carvões de fogo dentre os querubins, e espalha-os sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Agora os querubins estavam ao lado direito da casa, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interno. Então a glória do Senhor subiu desde o querubim e ficou sobre a soleira da casa.
E a casa encheu-se da nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. E o som das asas dos querubins se ouviu até o átrio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. E aconteceu que quando ele comandou o homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, então ele entrou e parou ao lado das rodas. E um querubim estendeu a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos daquele que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E ali apareceu nos querubins a forma da mão de um homem debaixo das suas asas. E quando eu olhei, eis que as 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim, e a aparência das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quanto às suas aparências, as 4 tinham uma semelhança, como se uma roda estivesse no meio de uma roda. Quando eles iam sobre os seus 4 lados, e não se voltavam enquanto iam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça a seguiam, não se voltavam enquanto iam. E seu corpo inteiro, e suas costas, e suas mãos, e suas asas, e as rodas eram cheios de olhos ao redor, as rodas que os 4 tinham. E quanto às rodas, foi-lhes gritado ao meu ouvir: ó roda! E cada uma tinha 4 faces. A primeira face era a face de um querubim, e a segunda face era a face de um homem, e a terceira a face de um leão, e a quarta a face de uma águia. E os querubins acenderam. Esta é a criatura vivente que eu vi junto ao rio Quebar. E quando os querubins iam, as rodas iam junto a eles, e quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as mesmas rodas também não se desviavam deles. Quando eles paravam, estas paravam, e quando eles se elevavam, estas também se elevavam, porque o espírito da criatura vivente estava nelas. Então a glória do Senhor partiu de sobre a soleira da casa e parou sobre os querubins. E os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando eles saíram, as rodas também estavam do lado deles, e cada um parou à porta do portão do leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Esta é a criatura vivente que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e eu sabia que eles eram os querubins. Cada um tinha 4 faces, e cada um 4 asas, e a semelhança das mãos de um homem estava debaixo das suas asas, e a semelhança das suas faces era a mesma das faces que eu vi junto ao rio Quebar, e a sua aparência, e eles mesmos iam, cada um direto em frente. Amém? Então, lemos aí 5 capítulos. Este último capítulo é aquela visão bem famosa, né, que com a inteligência artificial e com a evolução, né, do desenho, nós conseguimos retratar, né, que é aquela criatura com as asas cheias de olhos, né, uma criatura bem diferente, um ser vivente. E acho que você já deve ter visto, né? Se você não viu ainda, é só colocar lá Visão de Ezequiel e você verá
esta imagem. Se eu conseguir, eu coloco aqui. Mas eu gostaria de falar a respeito do capítulo 7, no verso 19, esse versículo me chamou a atenção enquanto eu estava lendo aqui com vocês. Então vamos reler aqui, ok? Olha, ele diz assim: eles lançarão sua prata nas ruas, e o seu ouro será removido. Sua prata e o seu ouro não serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não satisfarão suas almas, nem preencherão suas entranhas, porque isto é a pedra de tropeço da sua iniquidade. A nossa iniquidade, aquilo que a gente faz, a iniquidade é quando você peca sabendo que está pecando e você continua na repetição, no ciclo do pecado. Isso é uma iniquidade. Você está sabendo e você continua fazendo aquilo de forma deliberada, ok? Sem se importar se o Senhor, como ele ficou aqui irado com aquilo que Israel fazia, e Israel continuava fazendo, acreditando que o Senhor não veria, né, o que eles estavam fazendo no escondido, debaixo, né, nas câmaras internas. Eles achavam que aquilo que eles estavam fazendo, adorando outros deuses, adorando inclusive o sol, que o Senhor já disse: não adorem nenhum ser, nada, estrela, sol, lua, nada. A adoração tem que ser a mim. Você pode contemplar, porque a obra do Senhor, ela é magnífica, mas sabendo agradecer a quem a fez, que é o Senhor. E aqui nesse versículo ele diz que isto é a pedra de tropeço da iniquidade. O que é a pedra de tropeço? Eles estarão insatisfeitos, as suas almas não estarão satisfeitas, as suas entranhas estarão vazias e eles não serão capazes de conseguir nada por ouro nem por prata. Então, muitas vezes o ídolo é mamon, é o dinheiro. A pessoa acredita que a satisfação virá por ser rico, né? E esse versículo diz muito isso, que nem o ouro nem a prata serão capazes de livrar ninguém no dia da ira do Senhor. E esses 5 capítulos que nós lemos hoje, o Senhor repetiu muitas vezes: vai vir, o terror vai vir, o problema vai chegar. O Senhor está avisando: olha, eu vou voltar, aquele dia vai acontecer, vai haver aquele momento do que o Senhor vai cobrar as coisas. Então o Senhor nos várias vezes falando com veemência: vem, olha, vai chegar esse momento, né? E nem ouro, nem prata livrará a alma do homem da ira do Senhor. Ele não conseguirá se satisfazer em outros lugares, nem a sua entranha será preenchida, ou seja, o seu ego, aquilo que infla, né? O orgulho não preencherá. Isto será pedra de tropeço na sua iniquidade. A iniquidade nos afasta do Senhor, não deixa que a nossa alma se satisfaça e que nós não consigamos ficar cheios, satisfeitos. Este versículo me trouxe isso. O nosso pecado, se nós nos mantivermos nisso, sem buscar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não consigo, eu quero parar com isso, eu quero mudar, eu quero ser diferente, sozinho eu não consigo. Esse feito das coisas erradas deliberadamente faz com que nossa alma fique insatisfeita, vazia, e nenhum ouro nem prata pode preencher o lugar que é do Senhor na nossa vida. Então vamos orar? Pai, muito obrigada por essa leitura, Senhor, por todo o entendimento que o Senhor tem derramado.
Ajuda-nos, ó Senhor, a sair dos ciclos, né, que às vezes nós entramos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a sair desses ciclos tão terríveis que nos afastam do Senhor, que não deixa que as nossas almas sejam fartas e que as nossas entranhas sejam preenchidas com a satisfação, Pai querido, porque satisfação da nossa alma, do nosso ser, só está no Senhor, nas coisas do Senhor e em tudo aquilo que está relacionado a Ti, porque o Senhor colocou a eternidade no nosso coração, Pai. Então, nós sentimos falta do jardim onde nós tínhamos toda a comunhão com o Senhor. Então, nós não podemos ficar longe disso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a enxergarmos aquilo que é necessário para que não haja nenhum impedimento em nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Muito obrigada por cada irmão. Ajuda, Pai, a cada um sofre pelas suas próprias concupiscências, né? Cada um sabe as suas necessidades, que cada um possa falar ao Senhor para que o Senhor possa vir com o teu poder, Pai. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então era isso que eu queria dizer. Se eu conseguir a imagem que descreve a visão de Ezequiel aqui no rio Quebar, eu coloco para os irmãos, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo com mais 5 capítulos deste livro maravilhoso de Ezequiel, ok? Fique na paz, Deus abençoe a sua vida.